E Jesus terminou. Antes disso, eu quero dizer o seguinte: esse canal está te ajudando, se inscreva, ativa o sininho. E assim, o mais importante, porque isso vai ajudar o canal a crescer, deixa seu like. Mesmo essa parte sendo uma Bezel e assim por diante, deixa seu like, isso vai ajudar o canal. Bora. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o rei chegar com poder. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que devia dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Esse é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiam entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo, mas por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras dizem a respeito dele. A cura de um menino. Quando eles chegaram perto de outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentar? Tragam o menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus e força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Jesus fala outra vez da sua morte. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele dizia: O filho do homem será entregue na mão dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Quem é o mais importante? Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles e, abraçando-a, disse aos discípulos: Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Quem não é contra nós é por nós.
João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. O perigo do pecado. Jesus continuou: Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês, tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Marcos é riquíssimo. Jesus, ele diz para os discípulos o seguinte: eu afirmo para vocês que Elias já chegou porque era uma profecia. Quem era Elias? Elias era João Batista. Se vestia do mesmo jeito e comia mel silvestre e gafanhotos. Olha que legal. Jesus, ele faz um monte de milagre e ele fala assim: pai, não fala sobre isso. Depois que eu voltar aqui, você pode falar. Por que isso? Porque, na verdade, a Bíblia, Jesus, ele não fazia pelo marketing, ele fazia pela salvação. E tudo é possível para aquele que tem fé. Desculpa, o gato estava passando aqui. Tudo é possível para aquele que tem fé. Isso é uma passagem que eu falo em vários momentos. Em vários momentos da Bíblia, Jesus e os discípulos falam: tua fé te curou? Então, se você tem fé, eu posso te curar. E aqui ele diz: tudo é possível para quem tem fé. E o pai da criança fala assim: eu tenho muita fé. E Jesus conseguiu tirar o demônio. E olha outra coisa. Em Marcos, ele diz o seguinte: esse tipo de espírito você só tira com oração. Mas em outras passagens ele diz que é jejum e oração. Então, o jejum é aquilo que enfraquece a carne. Por quê? Porque a gente tende a pensar na nossa carne. A gente tende a fazer coisas da carne. E por que o jejum e oração? Porque a gente tem que se entregar. Eventualmente, você enfraquece o seu corpo para deixar o espírito fluir. E olha outra coisa muito legal, que isso está me chamando muita atenção nos dias de hoje. Nos dias de hoje, rede social eu uso basicamente só para notícia, mas dentro das notícias eu também vejo coisas de Cristo, coisas de Deus. E eu vejo muito hoje uma igreja sentando contra outra igreja, um debate entre igrejas a respeito de Cristo: você está certo, eu estou errado, você está errado, eu estou certo. E no fingir dos ovos, tem muitos debates ali que são teológicos, que não vão mudar a salvação, mas que pode dividir as pessoas que ainda não estão em Cristo. Por quê? Porque a pessoa fala assim: olha, se nem os cristãos, se nem os caras que acreditam na Bíblia, não vou nem pôr como cristão, se nem os caras que acreditam na Bíblia, eles conseguem saber o que é certo e o que é errado, como eu vou seguir esses caras? Então isso divide a pessoa. Pessoal,
eu não vou dizer que isso é um desserviço. Quem sou eu para dizer isso, né? Eu entendo o propósito é você, claro que é você tentar trazer a verdade de Cristo, mas tem coisas que eventualmente você acaba afastando os outros. A gente tem que tomar cuidado com isso. Esses debates teológicos, eles estão trazendo qual o proveito que eles estão trazendo? Por isso eu gosto muito do professor Luiz Saião. Ele entra num debate não com arrogância, não com eu estou certo, eu estou errado. Ele fala o ponto de vista dele e tá tudo bem se o outro pensar diferente. Professor Luiz Saião, olha, se vocês gostarem do debate teológico, esse cara é fantástico. E aqueles que afastarem um pequenino de mim, esse daí tá complicado na história, hein? Olha, eu confesso que quando eu era criança, um parente meu, eu falei alguma coisa, falou assim, não, alguma coisa do tipo assim, deixa que Deus vai cuidar, ou fica na paz de Deus, alguma coisa do tipo. Ele falou, que Deus, cara, que Deus não existe não, cara. E eu, criança, sem poder de argumento nenhum, não sabe disso, né, amor? Sabe disso? Não. Eu, criança, sem poder de argumento nenhum, olhava para aquele cara lá em cima e falava, nossa, olha só, né? E eu pensei isso, falei assim, nossa, como pode ser, naquele momento, né, como Nossa, olha que criança, falei, como pode ser cruel uma pessoa, contigo, hein? Por causa dessa frase. Como uma pessoa pode ser cruel a esse ponto, né? E detalhe, pode ter tanta raiva por algo que eu estava tentando fazer o bem. Eu, criança, eu pensei isso. E isso está livre do meu coração. Eu jamais quero que uma pessoa dessa vá para o inferno, mas em algum momento eu provavelmente eu fiz isso também, não com uma criança, mas com outras pessoas, porque eu era muito cético. Eu me arrependo muito disso, mas faz parte do nosso crescimento. Deus entende o nosso crescimento. O sal. Tem uma passagem que Jesus diz para a gente ser o sal na terra. O que é isso? O sal, naquele momento, o sal ele trazia sabor, ele trazia um prazer para o paladar, e o sal ele era usado para conservação de alimentos, porque não tinha geladeira. O sal era usado para os alimentos não estragar. Então, o que você pode fazer como sal da terra? Conserva o reino de Deus e leva sabor para os outros. Leva o tempero da vida para os outros. Seja o sal da terra. A gente está lendo a Bíblia para vocês porque a Bíblia é a palavra de Deus. É nela que você tem que acreditar. Eventualmente não fica se prendendo a não, eu sou daquela igreja ali, então eu não faço isso, não faço aquilo outro, eu sou daquela outra, então eu só ando assim, assim, assado. Não é o que Deus quer. Jesus, ele diz isso. Amor. E o mais legal, sirva a todos. Você quer ser o mais top no reino de Deus? Sirva. Seja servo de Cristo. Sirva na sua família, porque um casamento é servir. Sirva na sua casa. Sirva no seu trabalho. Seja o melhor no que você faz. Trabalhe com amor. Seja servo. Servo é servir. Sirva com amor, porque eu prometo para você que se você fizer o teu trabalho com amor, com dedicação, se você fizer com prazer, o dia vai deixar de ser enfadonho. Aquele dia que você arrasta o dia inteiro e que o momento mais feliz da sua vida é quando você chega em casa e clica no botão do controle da televisão, que vai durar 1 ou 2 horas, você vai passar a ter o dia inteiro feliz. Sirva com amor. Sirva com amor em Cristo. Leve a palavra de Cristo quando necessário, usando uma palavra. É isso que eu quero deixar hoje. Tem alguma coisa para dizer, Paixão? Tá feliz? Eu tô. Fiz com quer que café. Amamos então, vocês em Cristo. Olha o gatinho lá atrás. Aqui. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Deixe seu pedido de oração. Deixe um agradecimento. Me fala um agradecimento. O que você tem para agradecer? Não precisa ser o que a gente falou, mas me fala o que você tem para agradecer hoje. A gente vai ficar muito contente. Agradeça. Deixa o seu agradecimento aqui. Deixa like, essas coisas tudo. Isso vai ajudar o canal a crescer. E amanhã estaremos de volta, no mesmo horário.
beijo no coração. Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero dizer que esse canal está edificando muito a minha família. E eu espero que edifique a sua também.